segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículos 3 e 4, está escrito assim: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Somente até aqui. O inimigo se levanta contra o rei Josafá, contra Judá. 3 nações formam uma coalizão militar. Os moabitas, os amonitas e os das montanhas de Seir, e vêm com um exército gigantesco contra Jerusalém. E já estavam às portas, muito próximo, quando o rei Josafá é avisado. E quando ele recebe a notícia, o texto deixa claro, acabamos de ler, ele teve medo. E o medo, amados, faz parte de todo ser humano. Só que ele não deixou o medo dominar, ele não deixou o medo falar mais alto. Mesmo ele tendo medo, o texto diz que ele se pôs a buscar o Senhor e não buscou sozinho. Ele mandou chamar Judá, ou seja, o povo, ele apregoou um jejum. Ele chamou o povo para clamar ao Senhor. E clamaram a Deus. E Deus ouviu o seu clamor. E Deus os abençoou. E Deus deu livramento e vitória. E Deus vai te dar também. E Deus vai operar na tua vida também, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você crê também que Deus vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Vá aplaudindo e glorificando, Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja e por essa mesma abertura, vá derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome o teu assento por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. Desde o início, Deus, paz querida, desde o início da humanidade, Deus sempre quis se relacionar com o ser humano, com a sua criação. E aí Deus vai se relacionando, Deus fala com Adão, e depois lá na frente, mesmo o homem tendo pecado, Deus fala lá na frente com Noé, não é? Deus fala com Abraão, mas chega a determinado momento da história que Deus falando com Moisés, Deus manda Moisés registrar aquilo que o Senhor falava. E aí dá origem à palavra escrita, aqui a palavra. Tem muita coisa que Deus falou que não está registrado, não é? Muita coisa que Deus falou no sentido de falar diretamente com os seus servos, não é? No sentido de falar diretamente com quem andou com ele, mas aquilo que Deus queria que todos nós, toda a humanidade soubesse, ele mandou registrar na sua palavra. E Moisés registrou os 5 primeiros livros da Bíblia, não é? Lembrando que a Bíblia começou a ser escrita por Moisés, não é? O primeiro homem que Deus usou, mas no decorrer da história vieram outros, ao todo 40, não é? E a Bíblia não se contradiz em momento algum, porque não é produto da mente humana. Todos esses, Moisés e Josué e tantos outros, foram inspirados pelo Espírito Santo. Após a morte de Moisés, Deus levanta um novo líder para dar continuidade à obra, que é Josué. E olha o que Deus diz a Josué. Vamos ler Josué capítulo 1, versículo de número 7 e 8. O próprio Deus fala diretamente a Josué. Vamos ler aqui, Josué capítulo 1, versículos 7 e 8. Aqui é Deus falando. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar
o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Note que Deus dá aqui a Josué o segredo para que a bênção de Deus, a glória de Deus, o favor de Deus se manifeste. Deus deixa claro, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Para que a palavra esteja na minha boca, ela tem que estar primeiro no meu coração. O Senhor Jesus vai dizer, Mateus 12, a boca fala do que o coração está cheio. Deus não queria que a palavra ficasse tão somente restrita a um livro, mas que ela estivesse no nosso coração. Para ela estar no nosso coração, Deus deixa claro, medita dia e noite, estuda dia e noite. Além de estudar, de meditar, de conhecer, pratique. Versículo 8, tenha cuidado de fazer tudo conforme quanto nela está escrito. Se eu meditar, se ela estiver no meu coração, ela for viva na minha boca, na minha vida, qual será a consequência, o resultado? Fará prosperar o teu caminho, prudentemente conduzirás, ou seja, Deus vai à tua frente, Deus vai abrir as portas, Deus vai te abençoar, o que você tocar vai prosperar, vai dar certo. Deus então avisa aqui. E todos aqueles, no decorrer da história, que compreenderam esse segredo espiritual poderoso, tiveram êxito, foram bem-sucedidos. Por isso que o rei Josafá, tendo esse mesmo entendimento, segundo Crônicas 17, volto lá comigo, o rei Josafá compreendeu que era necessário colocar o Senhor e a sua palavra e o que ele ensina com prioridade na sua vida. Ele assume o reinado com 35 anos. Vamos ler aqui, segundo livro de Crônicas 17, vou ler a partir do versículo 1. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel, e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou Baalins, antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância, e exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Vamos entender aqui, nos dias do rei Josafá, o rei Josafá governou Judá, o reino do sul. Israel já estava dividido. Israel foi uma nação hegemônica durante o reinado de Davi, durante o reinado de Salomão, mas Deus disse a Salomão, depois, por causa da idolatria dele, depois da sua morte eu vou dividir o reino, e Deus assim fez. Após a morte de Salomão, durante o reinado do filho de Salomão, Reoboão, Deus divide. 2 tribos ficam com a descendência de Davi, que é Judá e Benjamim, capital Jerusalém, e as outras 10 vão ser entregues a Jeroboão, capital Samaria, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. O reino do norte, Israel, depois dessa divisão, os 200 e poucos anos seguintes, os 19 reis que passaram, nenhum deles serviu a Deus. Nenhum deles teve temor de Deus. Nenhum deles foi fiel ao Senhor. Nenhum deles creu no Senhor. Os descendentes de Davi em Judá, outrora sim, outrora não, é o caso de Josafá, que decidiu crer em Deus e servir a Deus. Israel, reino do norte, acreditava em Baal, vivia na idolatria, vivia acreditando em Baalins. O que eram esses Baalins? Pequenas estatuetas do deus Baal, que era da crença do povo de Israel, do povo do norte. Josafá não fez isso, Josafá creu no Senhor. Josafá creu na palavra de Deus. Josafá agiu como Davi, tomou por exemplo, como espelho a Davi. Andou nos caminhos do Senhor como Davi, ou seja, em fidelidade, em sinceridade. Diz ainda o versículo 6, onde lemos, que ele aplicou o coração para seguir os caminhos do Senhor. Querido, querida, nós não podemos deixar o nosso coração, e aqui leia-se coração no sentido de natureza humana, no sentido da carnalidade, do pecado, nós não podemos deixar a nossa carne nos governar, nós temos que deixar o Espírito Santo nos governar. Nós não podemos deixar os desejos carnais, pecaminosos, naturais de todo ser humano ser regra na nossa vida. Josafá aprendeu isso. E ele aprendeu que para viver de acordo com a vontade de Deus, ele tinha que conhecer a palavra, ele tinha que praticar a palavra, ele tinha que viver a palavra.
O próprio Deus usou Moisés para dizer, lá em Deuteronômio 17, quando chegasse o período de haver rei em Israel, o rei tinha que ter uma cópia do livro, para que ele meditasse, para que ele aprendesse, para que ele cresça, para que ele praticasse. Josafá faz isso. Ele aplica o coração e Deus vai o abençoando. E ele não só aplica o coração, mas ele quer que todo o povo tivesse conhecimento da palavra. Queridos, hoje é muito fácil você ter acesso a uma Bíblia. Hoje é muito fácil, não é? Seja ela em papel, você pode adquirir, ou simplesmente baixar um aplicativo no seu celular, consultar pela internet. É verdade ou não é? Hoje o texto está acessível. Nesse tempo aqui não era tão acessível, não. Josafá vai formar uma junta missionária. Josafá vai enviar evangelistas, missionários, levitas, sacerdotes, para ensinarem a palavra ao seu povo, para irem com o livro da lei, para ensinarem como o povo deveria agir para agradar a Deus, para andar conforme a vontade de Deus. E o povo vai ensinar, os sacerdotes, os levitas, vão ensinar o povo. Versículo 9. E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. Saíram ensinando nos povoados, nos vilarejos, nas cidades, para que todo o povo aprendesse. Olha o versículo 10. E veio o temor do Senhor sobre todos os reis das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá, e teve muitas obras nas cidades de Judá, e gente de guerra, e varões valentes em Jerusalém. Deus foi o abençoando. Não é a consequência da obediência da palavra? Deus não havia dito, não lemos há pouco, se você tiver essa palavra no seu coração, na sua boca, você praticar o que ela ensina, você vai fazer prosperar o teu caminho. Ele está agradando a Deus, Deus tem o abençoado, Deus tem operado na vida dele, ele vai crescer, ele vai prosperar. Só que em determinado momento da vida de Josafá, ele acabou fazendo algo que não agrada ao Senhor. E querido, querida, a Bíblia não esconde nada. A palavra de Deus revela tudo, as virtudes, os acertos, assim também como os erros, assim também como as falhas. Era um homem de Deus, cria na palavra, vivia a palavra, só que ele cometeu um vacilo. Olha o que diz o capítulo 18, versículo 1. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Quem era esse Acabe? Era o rei do norte, o rei de Israel. O Acabe era o marido de Jezabel, uma mulher que era a princesa dos Sidônios, uma bruxa, feiticeira, idólatra, pagã, uma mulher que quando casou com Acabe veio da sua nação para Samaria, veio lá dos Sidônios. Ela traz consigo 400 profetas de Baal, traz consigo 400 profetas de Azerá, traz consigo as suas imagens de escultura, traz consigo os seus deuses. Quando chega em Israel, manda matar os profetas de Deus. Depois leia lá, primeiro livro de Reis, capítulo 17 em diante, né? Fala lá do profeta Elias, que conviveu com Acabe. Então Acabe é um homem que não tem temor de Deus, é um homem que não tem escrúpulos, é um homem que não é servo de Deus. E diz a palavra do Senhor, lá na frente, segundo aos Coríntios 6, que comunhão tem a luz com as trevas, que comunhão tem Cristo com Belial. Josafá sabia de tudo isso, mas o texto diz que ele se aparentou. Como foi que deu esse laço? O rei Josafá tinha um filho chamado Jeorão. E o rei Acabe tinha uma filha chamada Atalia. A Atalia era a cópia fidedigna da Jezabel. Bruxa, feiticeira, sem temor de Deus. E aí o rei Josafá casa então o seu filho Jeorão com a Atalia. O texto não diz o motivo, talvez, quem sabe, né, para querer ali reunir de novo o povo, né, afinal de contas todos eram povo de Deus, só que, como diz Paulo lá na frente aos Romanos, nem todo aquele que está em Israel é israelita, não é verdade? Ele não deveria ter ido, mas ele foi. Gerou um vínculo familiar, agora os filhos são casados. E o rei Acabe, vendo aquela proximidade de Josafá, e tinha um território do norte chamado Ramote Gileade,
que outros inimigos haviam tomado. Então o rei Acabe diz: ó rei Josafá, eu quero tomar de volta Ramote de Gileade, aquele território eu quero de volta, e eu vou fazer uma guerra. Você vai comigo para a guerra? Você me ajuda nessa batalha? Você traz a tua tropa? E aí o rei Josafá disse: antes de irmos, vamos consultar ao Senhor. Você tem aí profetas? E o rei Acabe tinha muitos, não de Deus, profetas que falavam o que ele queria ouvir. Ele manda trazer 400 profetas para falar o que ele queria ouvir. E o rei pergunta dizendo: profetas, eu quero ir em guerra, em batalha contra Ramote de Gileade. Se eu for, eu vou vencer? Deus está comigo? E todos esses disseram: pode ir, a vitória é tua, Deus está contigo. Só que o Josafá não se convenceu muito. E aí ele vai dizer: o rei Acabe, tem aí mais algum profeta de Deus? Porque, amados, o profeta de Deus fala o que Deus manda. O falso profeta fala o que o outro quer ouvir. Aqueles profetas que falaram eram falsos profetas, falavam o que o rei queria ouvir. E aí o rei Acabe diz: tem ainda um tal de Micaías, que é profeta, mas ele nunca fala nada de bem de mim. E aí o rei Josafá disse: manda trazer ele. E o mensageiro foi lá chamar o profeta Micaías. E o mensageiro disse: olhe, você vai entrar na presença do rei, você fale bem do rei, fale direito. E o profeta deixa claro: eu vou falar o que Deus mandar para falar, seja bem, seja mal, vou falar o que Deus mandar. Muito bem, quando o profeta chega diante do rei Acabe, do rei Josafá, Deus tinha falado algo para ele, Deus tinha dado uma palavra para ele, e Deus usa o profeta Micaías para dizer o seguinte: espíritos de mentira, de engano, foram diante da presença do Senhor e pediram autorização a Deus para entrar na boca desses falsos profetas. E o Senhor permitiu. E entraram nesses falsos profetas que disseram que você vai vencer a batalha. Rei Acabe, nessa batalha será o seu fim. Rei Acabe, nessa batalha será a sua morte. O rei Acabe, quando ouve isso, fica furioso. Guardas, prendam esse profeta insolente, lancem ele na cadeia, lancem ele no calabouço, há pão e água. E o profeta Micaías diz: se foi Deus que me falou, isso vai acontecer. Acabe manda prendê-lo porque ele sabe que o profeta Micaías é um homem de Deus. Josafá ouve isso, mas mesmo assim vai para a batalha. Se aparentou com o rei Acabe. Na batalha, antes de ir, Acabe sabe que aquilo que o profeta disse era verdade, iria acontecer. E aí ele tem uma ideia: o rei Josafá, ao invés de irmos os dois com a coroa, com a roupa real, vai só você. Vá só você com a roupa real, eu vou com o uniforme de soldado, eu vou com a farda de um simples soldado, eu vou com a armadura simples. Qual é o pensamento do Acabe? Se a batalha apertar, vão querer matar o rei. Quem é que vai vestido como rei? Josafá. Olha a ideia dele. E assim acontece. Vão para a batalha. O rei Josafá vestindo sua armadura real e o rei Acabe como a de um simples soldado. A batalha aperta. O inimigo vem contra Josafá, mas Josafá clama a Deus. E Deus é Deus de socorro. Deus é Deus de livramento. Deus é Deus de misericórdia. Como ele clamou ao Senhor, Deus o livrou. No entanto, diz o texto que um soldado solta uma flecha e a flecha vai direto no rei Acabe e ele morre. E assim aconteceu. E o texto vai dizer, e depois o rei Josafá volta para a sua casa, volta para Jerusalém. Depois disso, resumi aqui o capítulo 18, 2 Crônicas 19, o texto diz assim: e Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz, a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosses da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Muito bem, depois disso, o próprio rei Josafá compreendeu: vacilei, não devo vacilar mais, não devo mais vacilar. Vou ensinar a palavra,
vou ensinar o povo a servir a Deus. Ele pessoalmente vai percorrer todo o Judá, ensinando o povo, vamos viver a palavra, vamos praticar a palavra, ele vai ensinar a palavra, ele vai constituir magistrados, juízes, ele vai dizer da seguinte maneira: olha, vocês vão julgar causas do povo, vejam como vão julgar, porque esse povo é povo de Deus, vejam como vão agir, porque vocês não representam só a si mesmos, representam também o Deus Israel, o Todo-Poderoso. Depois de tudo isso, se levanta a batalha contra ele. Segundo Crônicas 20, versículo de número 1 diz assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Amon, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros, os amonitas, vieram à peleja contra Josafá. O inimigo formou uma coalizão militar. 3 nações se reuniram, 3 exércitos, uma multidão incalculável de gente contra o rei Josafá. E a notícia chegou até ele: rei Josafá, os inimigos estão aí, estão próximos já, estão aí em Engedi, estão chegando. Quando Josafá recebe a notícia, ele teve medo. Versículo 3, onde começamos a mensagem. Então Josafá temeu. Queridos, o medo é uma emoção que faz parte da vida humana, da alma humana. Não é? Você já teve medo alguma vez ao passar numa consulta médica, ao receber o resultado de um exame? Você já teve medo, por exemplo, de ser demitido, de não ter dinheiro para pagar as contas? Já teve medo de estar diante de um problema, de uma dificuldade? O medo faz parte, só que o medo não pode dominar a nossa vida. O medo é emoção, e na vida do homem de Deus, do servo de Deus, o medo, o sentimento não pode nos dominar. O que tem que falar mais alto é a fé, o que tem que falar mais alto é o Senhor. Ele teve medo, só que o medo não o dominou. Versículo 3, e pôs-se a buscar o Senhor. Mesmo ele tendo medo, ele engoliu o medo e foi buscar a Deus. Ele engoliu o medo e disse: eu vou clamar ao meu Deus, porque o meu Deus é poderoso, porque o meu Deus é grande, maior do que o inimigo é o Senhor. E ele começa a jejuar. Não só ele apregoou um jejum a toda a nação. Ele faz uma convocação. Versículo 4, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Eles se reúnem para buscar a Deus, para clamar a Deus. Como diz o Salmo 121, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. Meu irmão, o teu socorro vem do Senhor. Ele é poderoso para te socorrer, Ele é poderoso para te ajudar, Ele é poderoso para te abençoar, Ele é poderoso para operar maravilha na tua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Josafá reúne o povo para buscar ao Senhor, para clamar a Deus. Ele tem diante de si um grande problema, ele corre risco de morte. O povo corre risco de morte. Era uma batalha. No Antigo Testamento, amados, as batalhas eram literais, contra pessoas. No Novo Testamento, a palavra deixa claro que a nossa luta não é contra carne e sangue, a batalha é espiritual. A batalha é espiritual. Qual é o problema que lhe cercou? Talvez o problema que cerca alguém aqui seja uma doença, uma enfermidade. O problema que cerca outro, que está diante do outro, seja as brigas conjugais. O problema de outro seja o desemprego. O problema do outro seja um familiar que está no vício, na bebida, na droga. Querido, eu não sei quais são os problemas que se levantaram na tua vida. Eu sei de uma coisa: Deus é poderoso para operar na tua vida. Deus é poderoso para te dar vitória. O que foi que Josafá fez? Começou crendo, começou buscando a Deus, começou jejuando. Ele reuniu o povo e ele vai orar. Está escrito aqui a oração dele, versículo 6. Aliás, deixa eu ler o 5 primeiro. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, no pátio novo. Ele reuniu o povo para buscar a Deus, para buscar ao Senhor. E querido, querida, o inimigo da nossa alma tem trabalhado e trabalhado muito para que as pessoas não tenham força sequer para orar. Tem gente que a depressão está espremendo de uma tal maneira que a pessoa não consegue ter fé para orar. Jejuar nem se fala, vir à casa de Deus nem se fala. Querido, querida, o Senhor é poderoso para operar na tua vida, o Senhor é poderoso para realizar o sobrenatural. Não deixa o inimigo te impedir, não deixa o inimigo colocar barreira, não deixa o inimigo colocar tropeço. Ore do mesmo jeito, ore crendo, ore. Ah, pastor, mas não tenho vontade de orar. Ora sem vontade.
Ah, mas eu não acredito. Fala, porque se você orar, você vai mostrar para Deus que acredita. Se você jejuar, você vai mostrar para Deus que acredita. Não deixa o inimigo te impedir, não. Não deixa o inimigo te impedir de vir à casa de Deus. Não deixa o inimigo te impedir de buscar ao teu Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eles foram buscar ao Senhor. E aí ele vai orar. Versículo 6, vamos ler do 6 ao 12, a oração dele. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reis das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Uma oração curta, porém uma oração com fé. Uma oração curta, mas objetiva. Uma oração curta, mas precisa. Lá na frente, na carta de Tiago, Deus usa Tiago para dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por não saber orar, por causa da intenção do coração. Josafá que ora, em primeiro lugar ele deixa claro: o Senhor é o dominador do céu e da terra, na tua mão há força e poder, ou seja, o Senhor é o criador do céu e da terra, o Senhor é o todo-poderoso. Ele começa reconhecendo quem é Deus, Deus que é vivo, Deus que é poderoso. Segunda coisa, ele reconhece: foi Deus que deu essa terra a nós, a Abraão, a nossa descendência. Terceira coisa, ele deixa claro: o Senhor trouxe o seu povo aqui e o seu povo construiu essa casa de oração. E o Senhor disse: se viesse fome, peste, espada, o que fosse, poderíamos nos reunir, poderíamos clamar a Ti, e o Senhor iria ouvir, o Senhor iria nos livrar. Sabe o que ele está embasando a oração? Na palavra de Deus. Meu irmão, a palavra do Senhor é viva, ela é eficaz, céus e terra passarão, mas a palavra dele não vai passar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele fala, ele cumpre, ele faz. Josafá ora baseado na palavra. Tem gente que ora, mas não invoca a palavra. Meu irmão, na hora de orar, você tem que invocar a palavra de Deus, orar com base na palavra. Ô pastor, mas eu estou doente. Ô fulano está doente. Ore, está escrito que Deus é o Yahvé Rafael, o Deus que sara, é o Deus que cura. Está escrito isso. Ele é o Deus que provê, Ele é o Todo-Poderoso. Ore invocando a palavra. Ele ora também demonstrando a Deus o problema que está diante dele de maneira clara. Os moabitas, amonitas, das montanhas de Seir vieram contra nós, querem nos destruir. Senhor, não sei nem o que fazer. Eu não sei o que fazer. Em nós não há força perante essa grande multidão. Não sabemos nós o que faremos. Mas ele demonstra ao mesmo tempo a confiança no Senhor. Ele demonstra ao mesmo tempo que ele acredita em Deus. Os nossos olhos estão postos em Ti. Eu sei que o Senhor vai livrar. Eu sei que o Senhor vai abençoar. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Eu tenho certeza, o Senhor vai operar. Nós estamos clamando a Ti. Nós estamos invocando o Teu nome e Deus vai fazer. E meu irmão, você pode orar porque o Senhor vai te ouvir. Você pode clamar. Ele mesmo diz, Salmo 51:15, invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e Tu me glorificarás. E você pode clamar ao teu Deus porque Ele te socorre. Ele te ajuda, Ele te livra, Ele te abençoa. Tem gente que não ora mais, tem gente que não clama mais, tem gente que não consegue mais acreditar. Josafá acreditava, Deus vai intervir, Deus vai operar. O povo todo reunido, homens, mulheres, crianças. E aí o Espírito Santo vem sobre um homem. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. Se você quiser anotar, não é por acaso que o Espírito Santo vem sobre este homem. Tinha muita gente lá. O Espírito Santo poderia ter usado a vida de outro. Por que usou Jaaziel?
porque o nome Jaaziel significa Deus vê. O próprio nome desse homem já é uma resposta, já é Deus dizendo: eu estou vendo a tua oração, eu estou vendo a tua angústia, eu estou vendo a tua luta, eu estou vendo a tua dificuldade, e eu vim para livrar, eu vim para abençoar, eu vim para mudar essa história. O próprio nome já era uma resposta. Mas Deus usa então Jaaziel para trazer de fato a resposta. Vamos ler versículo de número 15. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Ah, meu irmão, você tem que crer nessa palavra. O Senhor te diz: Ele é contigo, Ele vai à tua frente, Ele te guarda, Ele te livra, Ele te abençoa. A resposta vem de maneira clara. O Senhor está com você, não tenha medo. Não deixe o medo te dominar. O medo é a fé ao contrário. O medo é a certeza de que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo. Enquanto a fé diz: creia, porque Deus tem poder para curar a doença, o medo diz: vai morrer dessa doença. Enquanto a fé diz: creia, Deus vai operar nesse casamento e vai restaurar o amor, a comunhão, o medo diz: vai virar divórcio. Enquanto a fé diz: creia, Deus vai libertar o teu filho da droga, vai operar na vida dele, ele vai ser liberto, ele vai ser salvo, ele vai se tornar um servo de Deus. O medo diz: vai morrer de overdose. A escolha é sua, meu irmão. Se quem você quer deixar falar mais alto, o medo ou a fé? Quem você vai deixar ser mais vivo na tua vida? A palavra foi clara: não tenha medo, acredite, o Senhor é contigo, o Senhor vai à tua frente, Ele opera na tua vida milagres, maravilhas. Deus sabia onde o inimigo estava. Deus sabia por onde o inimigo vinha. Deus diz e diz de maneira clara: amanhã vocês vão contra eles. Eles estão lá no deserto de Jeruel, eles vêm pela ladeira de Ziz. Mas amanhã vocês vão, e vocês vão ver o livramento. Você vai ver Deus agindo, vocês vão ver Deus operando. E meu irmão, acredite, Deus vai operar na tua vida, Deus vai operar nessa causa, Deus vai operar nesse parente, Deus vai mudar essa história. Quem crê, diga glória a Deus. Quando Josafá ouve isso e todo o povo, versículo 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor, e levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Quando eles ouviram a palavra, eles creram na palavra, eles dobraram os joelhos, eles começaram a adorar, eles começaram a glorificar, eles começaram a exaltar ao Senhor, eles guardaram a palavra no coração. E meu irmão, guarda essa palavra no teu coração, porque o Senhor é contigo, Ele vai à tua frente, Ele te ama. Oh glória! Sabe qual é o problema de muita gente? Não guarda a palavra no coração. Tem muita gente que deixa o inimigo roubar a palavra. A pessoa vem, a pessoa ouve, assiste, vê, a palavra é liberada, o Espírito Santo testifica, essa palavra é para você. Ela ouve a palavra. Só que dali a pouco, como disse Jesus na parábola do semeador, já leu a parábola do semeador, Mateus 13? Jesus começa a parábola dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e a semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves do céu e comeram. Na hora da explicação da parábola, o Senhor deixa claro: as aves dos céus representam Satanás, a semente é a palavra. O inimigo veio e roubou a palavra do coração. Meu irmão, não deixa o inimigo roubar a palavra do teu coração, não. Tem gente que está dentro da igreja, recebe a palavra, glorifica, exalta, bendiz, amém, Senhor, eu creio, eu tomo posse. Saiu da porta para fora, vem o diabo no pé do ouvido. Isso daí não é para você, não. Isso daí não vai acontecer, não. Nada vai mudar, não. Deus não vai fazer nada, não. E aí tem gente que dá mais crédito, dá mais ouvidos ao que o diabo diz
do que o que Deus diz. Meu irmão, você tem que dar crédito à palavra de Deus, você tem que guardar ela no coração. Aquilo que o diabo diz, você tem que repreender, você tem que dizer: eu te repreendo, Satanás, saia daqui, vá para o abismo em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Creia na palavra, guarde no coração, porque Deus é fiel para operar. Josafá creu de uma tal maneira, no dia seguinte, cedo, ele reúne o povo, é o dia da batalha. Versículo 20: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ele está declarando mais uma vez: Deus é o meu protetor, Deus é a minha segurança, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu escudo. Deus usou o profeta, o Espírito Santo testificou ao nosso coração, Deus vai à nossa frente, a vitória já está garantida. E meu irmão, acredite, Deus é contigo, Ele está usando a minha vida para profetizar sobre a tua. Deus é poderoso, Ele vai agir na tua vida, Ele vai agir nessa situação, Ele vai trazer a cura, Ele vai trazer o livramento, Ele vai trazer a salvação, Ele vai operar. Quem crê, diga glória a Deus. Guarde no coração. Ele creu de uma tal maneira que a próxima atitude que ele vai tomar mostra de maneira clara a sua fé, a sua confiança em Deus. Olha o que ele vai fazer. Versículo 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha a atitude dele. Qualquer pessoa sabe que, de maneira lógica, se vai para uma guerra, não é? Tem que colocar soldados na frente, soldados armados, não é verdade? Escudo, lança, que era o armamento da época, não é? Espada. Só que ele vai colocar na frente dos armados, ele vai colocar gente para louvar. Ele vai colocar gente com instrumentos, gente que não vai carregar escudo, espada e lança, gente que vai carregar harpa, gente que vai carregar saltério, gente que vai carregar trombeta, gente que vai carregar instrumento musical. Sabe por que ele está fazendo isso? O salmista já havia dito, Salmo 22:3, Deus habita em meio aos louvores. Ele sabia disso, ele tem certeza da vitória e ele começa a louvar, e ele tem convicção: Deus vai à frente da batalha, Deus vai me dar vitória. E meu irmão, você pode se alegrar, você pode louvar, você pode celebrar, porque o teu Deus é contigo. Ele vai à frente dessa batalha, Ele vai te dar a vitória, em nome do Senhor Jesus. Creia nisso, tenha fé, tenha certeza, tenha convicção. Ele manda louvar, Ele manda ir à frente. Quando o louvor começa, e o louvor está aqui: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O povo começa a louvar, o povo começa a louvar, e louvar com alegria, com júbilo. Versículo 22, e ao tempo que começaram com júbilo e louvor, começaram a exaltar a Deus. Sabe o que Deus fez? Deus contemplou aquele louvor, aquela adoração, aquele coração sincero, aqueles corações cheios de fé. Deus operou lá no acampamento do inimigo. Deus foi lá e fez o inimigo se virar um contra o outro, e o inimigo começou a se matar, um atacando o outro. Deus se agradou. Ah, meu irmão, Deus tem que se agradar do teu coração, Deus tem que se agradar da tua adoração. A palavra diz: nós temos que apresentar a Ele sacrifício de louvor. Você pode abrir os teus lábios e louvar, você pode abrir a tua boca e glorificar com fé, acreditando, porque Ele contempla a sinceridade do nosso coração. Versículo 22, e o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Os próprios inimigos entraram em guerra. Os próprios inimigos pelejaram uns contra os outros. Querido, querida, é Deus que vai te dar a vitória. Deus é todo-poderoso. Ainda que a palavra que você ouviu tenha sido não tem jeito, ainda que a palavra que você ouviu tenha sido não tem cura, ainda que a palavra que você tenha ouvido seja a causa está perdida, ainda que a palavra que você tenha ouvido seja não tem mais jeito, para Deus tem jeito. Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele opera milagres, Ele quer operar na tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Josafá creu, ele perseverou, ele foi louvando. Quando chegaram ao campo de batalha,
só tinha cadáver, só tinha defunto, não tinha mais uma viva alma. Toda aquela grande multidão tinha sido exterminada. Deus deu a vitória. Deus vai te dar a vitória, meu irmão, em nome de Jesus. Versículo 24. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda, e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito, e ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Deus fez além do que eles pediram. Ele orou clamando por livramento. Ele orou clamando por salvação. Ele orou clamando por intervenção divina. Deus fez. Ele não precisou levantar uma espada. Ele não precisou ir para a batalha. Deus deu a vitória. Deus vai te dar a vitória também, em nome de Jesus. Mas Deus o surpreendeu. Quando ele chega lá, está um acampamento de cadáveres. O texto diz que eles passam 3 dias levando despojo. Que despojo era esse? O que era isso? Quando ia para uma guerra, tinha que se levar provisões, alimento. Então levavam bois, vacas, levavam também cavalos, para andar montado, camelos, levavam ovelhas, bodes, ouro, prata, roupas, tendas. Então eles vão passar 3 dias levando tudo isso. No 4º dia eles entenderam. No 4º dia a ficha caiu. No 4º dia eles começaram a louvar a Deus, como Deus é fiel, como Deus é poderoso, como Deus é abençoador, como Deus é generoso, como Deus é recompensador. Eles vão glorificando a Deus. Eles colocaram o nome no lugar Vale de Beraca. Beraca significa bênção. Meu irmão, Deus tem bênção preparada para você. Está escrito, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário crer que Ele existe, que Ele é recompensador de quem o busca. É necessário acreditar. E eu demonstro a minha fé, não só falando, mas agindo. Se coloque de pé, por gentileza. Nós precisamos agir pela fé. Josafá agiu pela fé, buscando a Deus, jejuando, orando, clamando ao Senhor. E querido, querida, a estratégia não mudou. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir toda a força do inimigo. Quais são as armas da nossa milícia? A palavra, o jejum, a oração, a perseverança, a fé, a confiança em Deus. Muita gente, infelizmente, não tem perseverado na oração. Muita gente, infelizmente, não tem perseverado no jejum, não tem meditado na palavra. Querido, querida, tudo isso já faz parte da batalha. O inimigo da nossa alma não quer que você medite na palavra, não quer que você viva ela. O inimigo da nossa alma não quer que você seja um homem de oração, uma mulher de oração, quer que você seja fraco na fé, quer que a emoção fale mais alto, o medo, o desespero, a ansiedade, a angústia, a depressão, grite dentro de você a ponto de lhe desesperar. O inimigo não quer que você jejue, porque jejum é consagração, jejum é santificação. O inimigo da nossa alma quer que você consuma aquilo que lhe agrada, os prazeres da carne, as obras da carne, que viva de maneira profana e não santa. O inimigo trabalha para isso. Querido, querida, é necessário nos colocarmos de pé diante do Senhor com fé e assumir uma postura de fé. Senhor, eu vou meditar mais nessa palavra. Meu Deus, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou te buscar e buscar mais, intensamente, profundamente. Senhor, o meu coração eu vou aplicar a te buscar, a te servir, a andar na tua presença. Quais são os inimigos que se levantaram na tua vida? Quais são as lutas que você tem enfrentado? Deus deu vitória a Josafá. Deus surpreendeu Josafá. Josafá é um exemplo a ser seguido naquilo que ele fez diante do Senhor, de fidelidade, sinceridade e obediência. Nós temos que fazer o mesmo. Deus quer operar na tua vida. Vamos orar, vamos falar com Ele. Ele orou, ele clamou a Deus. Deus interveio. Ele vai intervir na tua vida também. Creia nisso.